Ahn, Até na aula passada a gente fez algumas classificações, né, de investimentos, só que uma das mais comuns classificações dentro do mercado financeiro é dividir os investimentos financeiros em duas classes, as quais atendem pelo nome de renda fixa e renda variável, tá? E basicamente, qual seria a diferença de renda fixa e renda variável? Um erro muito comum, né, principalmente para quem está entrando dentro do mercado financeiro, e eu acho que esse curso cabe bem, né, para esses dois tipos de pessoas, quem quer entrar e já entrar de uma forma que seja, né, com uma estratégia sólida, né, ou até mesmo para quem já investe e cansou de ficar correndo atrás do próprio rabo e achar aonde vai investir, qual é o investimento que vai render mais, e quer agora montar uma estratégia de administração de carteiras de alto nível, como a gente vai falar no nosso curso. Então, assim, um dos principais erros que as pessoas têm em relação à renda fixa e renda variável é definir renda fixa e variável como renda variável é alguma coisa que tem muito risco. Renda fixa é onde não tem risco. Isso é um erro, tá? Todo e qualquer investimento possui riscos, e no plural, tá? Diversas fontes ou formas de risco. O que acontece é que na renda variável, em geral, esses riscos acabam sendo mais elevados, o que não implica em dizer que renda fixa não tem risco. Tá? Então já coloca isso na sua cabeça, primeiro, principalmente quem vai entrar com a gente a partir de quinta-feira no curso. Todos os investimentos têm riscos. Todas as decisões que nós tomamos em nossa vida, que dependem de acontecimentos que não estão sob seu controle, vão possuir riscos. Perfeito? Por isso que investir, de qualquer forma, é a arte de administrar esses riscos. Então, assim, renda fixa, dentro do mercado financeiro, a gente pode englobar todos os ativos de renda fixa numa classificação bem simples, que é você emprestar dinheiro para alguém. A gente já viu isso na última live, estamos reafirmando agora. Então, renda fixa, anotem aí, eu sempre falo do caderninho, né? Bom ter um caderninho para a gente anotar. Renda fixa é a possibilidade de eu emprestar dinheiro para alguém. Mas o que caracteriza o renda fixa como renda fixa? Não é só a questão de você emprestar dinheiro para alguém. O renda fixa se caracteriza como tal porque no momento que eu empresto dinheiro para alguém, eu já vou fixar de que forma serão pagos os juros. Porque se eu estou abrindo mão de usar o meu dinheiro, se eu estou correndo o risco, um dos riscos, de emprestar o dinheiro para essa pessoa, a pessoa não me devolver, e a gente vai ver que pessoas aqui não são vizinho, tio, alguém da família, assim, né? A gente vai ver que são alguns agentes econômicos. Então, quando eu empresto dinheiro para alguém, eu estou abrindo mão, até assumindo o risco dessa pessoa não me devolver o dinheiro, mas o fixa não é sobre se eu vou ganhar ou se eu vou perder dinheiro. O fixa é que eu estou fixando como o meu dinheiro vai ser, como esses juros que essa pessoa vai ter que me pagar, como que eles vão funcionar. Eu já estou fixando as regras do jogo. Deu para entender bem isso? Então, renda fixa não é um lugar onde não tem risco, onde todos os ganhos são fixos. Não, 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 não. Renda fixa é um lugar em que eu estou emprestando dinheiro para alguém, e esse alguém eu já estou combinando agora, na hora que eu estou emprestando dinheiro, eu já estou combinando de que forma que ele vai me devolver o meu dinheiro. Assim, como que vai ser calculado os juros, por quanto tempo essa pessoa vai poder ficar com o meu dinheiro, tá? Então tem algumas regras que são estabelecidas e fixadas nesse exato instante. Por isso que isso chama renda fixa, essa arte de você ganhar juros e emprestar dinheiro para os outros. Dentro do renda variável, nós temos algumas possibilidades. Dentro do mercado financeiro, as mais comuns são você investir em ações de empresas, né? Então eu coloquei uma imagem aqui com várias empresas listadas em bolsa e tal, peguei uma imagem aí. E aqui você investir em imóveis através do mercado financeiro, que significaria você comprar fundos imobiliários. Nesses dois casos, se a gente pensar no valor do ativo, tanto uma ação
como um imóvel de um fundo imobiliário, eles possuem o valor desses ativos variando todos os dias conforme as informações do mercado. Então, se aquele imóvel ou aquela empresa tiver uma boa notícia, o valor deles sobe. Se eles tiverem uma má notícia, o valor deles cai. Portanto, quando eu compro um fundo imobiliário ou quando eu compro uma ação, em relação ao valor desse ativo, eu não estou combinando nada de como vai ser a minha remuneração. Por isso que ele é chamado de renda variável. Como você vira, no caso de ações, dono da empresa, ou como você vira no caso de fundos imobiliários, dono do imóvel, você acaba assumindo os riscos daquela empresa ou daquele imóvel. Sendo dono, você não tem garantia alguma de que aquilo vai te remunerar de uma determinada forma. Ele pode cair o valor ou pode subir o valor. Essa incerteza em relação a qual rentabilidade nós vamos ter quando eu invisto numa ação ou quando eu invisto num fundo imobiliário é que classifica esses ativos como renda variável. E não necessariamente o nível de risco. É óbvio, quando eu não tenho nenhuma certeza sobre o que vai acontecer com o valor do ativo, isso vai implicar num risco mais elevado. Esses valores vão variar todo dia útil que aqueles ativos forem negociados, mas não é o risco que acaba os classificando como renda variável. É, na verdade, você não fixa nenhuma forma de como esse ativo vai render nos próximos períodos, quando você compra um imóvel via fundos imobiliários ou quando você vira sócio de uma empresa, se você vai via mercado de ações. Perfeito? Então, guardem isso na cabeça. E todos têm riscos diferentes. Mesmo dentro de renda fixa, tem vários riscos diferentes. Dentro de renda variável, temos vários riscos diferentes. Tá? Pois bem, então quando a gente fala de renda fixa, que é essa possibilidade de eu emprestar dinheiro para alguém, para quem que a gente pode emprestar dinheiro dentro do mercado financeiro? Tá? Não estou falando, por exemplo, de um cara que é agiota ou essas empresas financeiras que emprestam dinheiro para a pessoa para emprestar dinheiro mesmo para a pessoa pagar uma dívida ou comprar alguma coisa e depois tem que pagar a financeira. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Falando dentro do mercado financeiro, para quem que eu posso emprestar meu dinheiro? Então, de uma maneira bastante simplificada, eu posso pensar em 3 agentes principais, tá? Eu posso emprestar dinheiro, entre aspas, aí para o governo, né, para o Tesouro Nacional. Então, ao emprestar dinheiro para o governo, eu vou manter esse linguajar, ao emprestar dinheiro para o governo, eu vou combinar já no ato que eu empresto para o governo, por quanto tempo eu vou deixar o dinheiro com ele e como que ele vai me pagar os juros. Eu posso emprestar dinheiro para banco. E ao emprestar dinheiro para o banco, eu também vou combinar com o banco como que eu vou, de que forma esses juros serão pagos a mim e por quanto tempo. E eu posso também emprestar dinheiro para algumas empresas, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, eu também posso emprestar dinheiro para elas e vou fixar um prazo e vou fixar de que forma esses juros serão pagos, de que maneira esses juros serão calculados, tá? Quando a gente fala de emprestar dinheiro para o governo, nós estamos falando de uma classe de investimentos. Veja, se eu estou emprestando dinheiro para o governo é uma dívida. Para mim, eu chamo de investimentos. Esse tipo de operação é a compra de títulos públicos. E a gente faz isso, uma das formas, a mais comum, é a gente fazer isso através do que a gente chama de tesouro direto. Tá? É uma aplicação super aí que está virando moda de todo mundo saber como ela funciona, e ela não é uma coisa muito simples de compreender. A gente até vai ver isso na primeira aula do nosso curso de investimentos. Quando eu empresto dinheiro para um banco, aí eu tenho várias possibilidades. No nosso curso, a gente foca em 3 delas. Uma possibilidade é CDB. As outras 2, que são irmãzinhas, são as LCIs e
LCAs, tá? Que daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho sobre as LCIs. Então, comprando um título de banco, agora não mais o título do governo, se eu emprestar dinheiro para um banco, eu posso emprestar, dentre outras possibilidades, via CDB, comprando um CDB, ou comprando uma LCI, ou comprando uma LCA. Tá? E para empresas, o nome desses títulos de renda fixa são dados por debentures. Tá? Eu empresto via mercado de capitais dinheiro para as empresas, depois de um certo tempo, precisam me devolver o dinheiro, mais juros. Ok? E o que me levaria a emprestar dinheiro para qualquer uma dessas três alternativas? Receber juros. Então, veja, muito se fala, né, eu quero ir no mercado financeiro, receber juros, viver de juros, mas essa palavra juros é utilizada especificamente para quando eu faço operações dentro de renda fixa. Porque quando eu estou lá no mercado de renda variável, essa palavra juros, ela não é tão utilizada assim, né? Quando eu falo de ações ou de fundos imobiliários, tem um ganho de capital. Perfeito? No caso de fundos imobiliários, a gente tem os aluguéis também, que é uma parte dessa receita. No caso de ações, nós temos os dividendos, que são as distribuições de lucros feitos pelas empresas e tal. Juros é uma palavra muito mais afeita ao mercado de renda fixa, porque eu estou emprestando dinheiro e essa pessoa que emprestou dinheiro de mim vai ter que me pagar uns juros. Agora, a grande questão, né, o grande nó aí, quando a gente fala de mercado de renda fixa, é de que forma que eu vou receber esses juros. E uma grande classificação utilizada, que é bacana a gente ter domínio, é que esses juros podem ser pagos a mim de duas formas. Ou são pré-fixados, ou são pós-fixados. E agora, nos próximos slides, eu vou tentar, de uma maneira bem simples e intuitiva, mostrar para vocês de que forma, né, as formas que eu posso receber o meu dinheiro de volta com juros dentro desse mercado de títulos, dentro do mercado de renda fixa. Juros pré-fixados. Ao invés de dar uma definição, eu vou dar um exemplo, tá? Então, juros pré-fixados é o seguinte, eu posso falar que eu vou investir, seja emprestando para um banco, seja emprestando para uma empresa, ou seja emprestando para o governo, lá para o Tesouro. Eu posso, por exemplo, investir R$10.000, sempre tem um prazo, e eu inventei aqui um prazo ao longo de 5 anos, cada título tem prazos diferentes. Há uma taxa de juros fixa. Aqui eu coloquei 0,8% ao mês, tá? Poderia ser qualquer taxa que tivesse disponível no mercado aí. Perfeito? Então, os juros pré-fixados é quando eu pré-fixo a taxa de juros, né? Eu sei que eu vou ganhar 0,8% ao mês, né? Todo mês, juros compostos, ao longo de 5 anos, 60 meses. Eu até consigo lá no Excel ou numa HP 12C fazer o cálculo de quanto 10 mil virarão, né? Se tornarão, qual que seria o valor do resgate dessa aplicação a uma taxa de juros dessa magnitude. Até consigo fazer essa conta, porque os juros já são pré-fixados. Tá ok? A gente já decide os juros. Então, quando você vai emprestar dinheiro para um banco, ou para uma empresa, ou para o Tesouro, como que eu sei que aquilo é um título pré-fixado? Quando ele já fala a taxa de juros que você vai investir o dinheiro. Olha, hoje, no dia de hoje, você pode investir aqui e ganhar tantos por cento ao mês ou tantos por cento ao ano. Ok? Outra possibilidade de juros, daí são os pós-fixados. E nos pós-fixados a gente tem uma gama aí de possibilidades. Uma possibilidade muito comum é que os juros sejam pós-fixados e indexados, que eles sigam a taxa Selic, que é aquela taxa básica de juros da economia, que o Conselho de Política Monetária define as metas 8 vezes, em 8 reuniões aí por ano. Tá ok? Então, eu posso colocar meu dinheiro a juros e esse meu dinheiro acompanhar a taxa Selic, que é essa taxa básica de juros da economia dos títulos públicos. Tá ok? Então, esse tipo de investimento é muito comum dentro do Tesouro Direto. Você comprar um título que siga a taxa Selic. Se a taxa Selic aumentar, você começa a ganhar mais. Se a taxa Selic diminuir, você continua ganhando, mas menos. Tá? Numa velocidade mais lenta. E como que a gente investiria, então, o dinheiro?
R$ 10.000 ao longo de 5 anos e o meu dinheiro vai render Selic. Todos os dias é apurado um valor da Selic diária e o meu dinheiro sobe na proporção da Selic para um dia só. Não é assim que faz a conta, mas é só para dar um exemplo. Eu pego a taxa Selic do ano, pelo amor de Deus, não é assim que faz, tá? Nem perto de ser assim, mas é só para ter uma ideia intuitiva. Pego a taxa Selic, divido pelo número de dias, que no caso vão ser dias úteis, em geral a gente usa 252 dias úteis, pego a taxa Selic do ano, divido por 252 e acho a taxa de um dia. Não é assim que faz, mas a ideia é essa. Teria que usar de juros compostos, fazer uma equivalência de taxas e tal, tá? Mas a ideia é que eu consiga achar uma parte de 252 daquela taxa. Perfeito? Então é assim que a nossa taxa, o dinheiro vai rendendo dentro de um pós-fixado Selic. E veja que uma grande diferença dos pós-fixados com os pré-fixados é assim: no pré-fixado você já sabe a taxa. Nos pós-fixados você sabe como será calculada essa taxa. Tá ok? No pré-fixado você já sabe a taxa. No pós-fixado Selic, por exemplo, você sabe como vai render Selic. Eu não tenho como hoje pegar e falar, daqui 10 anos, quanto que eu vou tirar desse investimento? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei qual que vai ser a taxa Selic diária de hoje até o final do período desses 5 anos. A gente não tem como saber isso. Você não está pré-fixando a taxa, você está pós-fixando. Ela vai render exatamente como for a taxa no dia a dia ao longo desses 60 anos, 60 meses. Existe um outro tipo de taxa de juros pós-fixadas muito comum, tanto em bancos, mas principalmente dentro do Tesouro Direto, que são taxas que rendem uma porcentagem acima da inflação. E o principal índice de inflação que, não o único, tá? Mas o principal índice de inflação que as instituições financeiras e o Tesouro utilizam para fazer esses títulos pós-fixados é o IPCA, que é o índice oficial, aí quando no jornal você fala assim, a inflação do Brasil atingiu o maior ou menor nível, em geral eles estão falando do IPCA. Quando eles não estão falando do IPCA, eles citam qual é o índice. É o IGPM, é o INCC, daí eles falam qual que é o índice. Quando eles não falam nada, em geral é o IPCA que eles estão falando. E existem investimentos que nos protegem da inflação. De certa forma, nos protegem da inflação. Então a ideia é assim, eu vou colocar meu dinheiro, R$ 10.000, ao longo de 5 anos, e ele vai render assim, 3% acima da inflação todo ano. Olha a continha que eles vão fazer. Imagina que passaram 5 anos. Ele vai corrigir os 10 mil pela inflação desses 5 anos e ainda vai me colocar esses 3% todo ano em cima desse valor. Tá? Então, a gente vai ter um ganho que a gente chama de ganho real de 3% ao ano acima da inflação. Estou fazendo meu dinheiro render mais do que o aumento dos preços. A inflação nada mais é do que o aumento dos preços das coisas que a gente compra. É uma das medidas. Né? Assim, são vários índices que medem diversas possibilidades de inflação. Perfeito? E o IPCA é o mais utilizado, que é para o consumidor. Perfeito? Então, olha aqui o universo. Eu posso emprestar dinheiro para o Tesouro, posso emprestar dinheiro para empresas, posso emprestar dinheiro para bancos. Eu posso emprestar para prazos diferentes, eu posso emprestar valores diferentes. Tem alguns ativos de renda fixa que não permitem você entrar com menos de X mil reais. E eu posso fixar taxas diferentes. Eu não. Os bancos, as empresas e o Tesouro, eles falam as taxas que eles estão ofertando naquele dado momento. Cabe a você saber qual que você vai pegar para si. E dentro das taxas que esses alguém que eu posso emprestar dinheiro nos oferecem, tem aí, que a gente viu 3 possibilidades iniciais, pode ser prefixado, pode ser seguir a Selic, ou pode ser um valor acima da inflação. Cabe a você desenvolver a habilidade de saber qual é o melhor ativo para o seu caso, para o seu perfil de risco, para os seus objetivos. Quero mostrar, então, só uma tabelinha do Tesouro Direto aqui para vocês, né? Para dar como eu posso dizer, um choque de realidade aí, né? Então, eu preciso parar de compartilhar aqui e compartilhar agora a minha tela do Tesouro Direto.
Gabriel, tá dando para ver a minha tela do Tesouro Direto, meu mestre? Você que sempre me ajuda aí no áudio. Sim. Obrigado. Então, aqui eu entrei no site do Tesouro Direto. Eu não preciso entrar no site de um banco ou de uma corretora para ver isso. O próprio Tesouro Direto já nos dá. E veja que ele está falando do horário de funcionamento, a última atualização foi hoje, né? Ele dá até o horário que foi a última atualização aqui, já fechou o mercado e tal. Então, vejam, nesse exato momento, nesse dia, né, existem 2 títulos pré-fixados para você poder comprar dentro do Tesouro Direto. Um que pode vencer até 2024, você pode ficar com ele até 2024, e outro que você pode ficar com ele até 2026. Não vou entrar em detalhes, mas é sim possível você tirar o seu dinheiro antes desse prazo, com algumas implicações que é impossível explicar nesse exato momento. E quais são as taxas que hoje, e isso muda todos os dias, o mercado aí de renda de títulos públicos está oferecendo? Uma taxa de 7,99% ao ano para 2024 ou de 8,36% ao ano para vencimento de 2026. Nós temos mais 2 títulos aqui que me pagam Selic. Então, eu visto meu dinheiro e ele vai variar conforme a Selic, mais um caldinho aqui, que eles chamam de ágio ou deságio, tá? Então, quanto vai render meu dinheiro? Selic mais esse pouquinho aí ao ano. Se a Selic subir bastante, eu vou ganhar mais. Se a Selic se mantiver a patamares baixos ou cair, eu vou ganhar menos. Sempre positivo, mas ganho menos. Tá? Outra coisa interessante de olhar nessa tabela, olha como o mercado de títulos públicos no Tesouro Direto é bem acessível. A gente consegue investir aí a partir de 30, 100 reais, tá? Depende do título. E, atualmente, o título público que tem mais possibilidades, olha, vencimentos bastante distintos, até 2055, tá? São os títulos que são indexados ao IPCA, ou seja, a inflação, em que nos prometem pagar uma taxa de juros acima da inflação. Essas taxas de juros são anuais, tá? Acima da inflação, para todas essas possibilidades de vencimentos, sempre até um determinado período. Você empresta, você já combina como vão ser os juros vão ser pagos e para quando. Sempre que a gente empresta dinheiro, tem que ter essas 2 informações. E aqui nós estamos falando especificamente do Tesouro Direto, de títulos públicos, de eu emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional. Gabriel, voltamos aqui para o slide? Sim. Um outro título de renda fixa que a gente pode mostrar aqui para vocês, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? E o CDB nada mais é do que um título emitido pelo banco. Muita gente deve para banco. Se você tem um CDB, você é um credor do banco. Você emprestou dinheiro para o banco. Não estou dizendo que você está se dando muito bem, né? Porque o que o banco faz com o dinheiro do seu CDB? Empresta para outras pessoas, né? O seu próprio dinheiro que você investiu, ele empresta para outras pessoas a taxas de juros muito maiores do que aquelas que ele vai pagar para você, tá? Então, assim, é legal você ser credor do banco, é melhor do que você ser devedor. Você vai ganhar juros, mas, assim, você está ganhando em cima do banco? Não, porque ele também vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para outras pessoas, lá no rotativo do cartão de crédito, cheque especial, num consignado, num CDC, e a taxas muito maiores do que ele vai te pagar. E como que funciona, então, essa operação? Tem você e tem o banco. Hoje, você empresta dinheiro para o banco, e depois de um certo prazo, vai ter um vencimento, o banco vai te devolver o seu dinheiro mais juros, tá? E esses juros podem ser pré-fixados e podem ser pós-fixados. Daqui a pouco eu vou dar um detalhezinho sobre quando a gente presta para banco, que é uma curiosidade super bacana que a gente precisa também dominar. Então, o CDB, você empresta dinheiro para o banco. Por que ele quer emprestar dinheiro de você? Porque ele precisa de dinheiro? Assim, porque ele está falindo? Não, ele pega o dinheiro para poder ter mais dinheiro, emprestar e ganhar mais juros. Essa diferença dos juros que ele paga para você e os juros que ele recebe para as pessoas que ele financiou e emprestou, são chamados de spread bancário, que aqui no Brasil são esse spread gigantesco, né? Não tenho o dado atual, mas por muito tempo foi o maior do mundo, né? A diferença dos juros de captação e do que ele paga, do que ele recebe. Tá ok?
Então, esse é o CDB sem prestar dinheiro para o banco. Tá? Essa imagem poderia ser assim, governo, mas daí não seria CDB, seria Tesouro Direto aqui. Tá? Outra maneira de você emprestar dinheiro para banco, que eu acho super legal de mostrar, é o LCI, tá? Que é o nosso próximo slide, que são as letras de crédito imobiliário. Nas LCIs funciona assim. Você compra a LCI, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai te dever esse dinheiro até um determinado vencimento e vai te pagar uma taxa de juros, seja ela pré ou pós-fixada, você que vai decidir. Eles oferecem lá uma grade de possibilidades e você vai ver se aceita ou não. Você empresta dinheiro para o banco. Só que o banco agora, diferentemente do CDB, que ele pode emprestar para qualquer finalidade, ele só pode pegar o seu dinheiro e emprestar para quem quer financiar imóvel. Então, aqui está você, que a economia chama de superavitário. Olha que palavra bonita. Né? Quem tem dinheiro sobrando. Aqui estão os deficitários, quem está precisando de dinheiro. E o banco faz essa intermediação. Como? Você compra um título e ele faz um crédito para esse cara. Ao longo do tempo, esses caras aqui que fizeram o financiamento do imóvel vão pagando para o banco. E o banco, não necessariamente nessa mesma hora, todo mês esse cara paga, né? Ele não vai ficar me dando dinheiro todo mês também. Né? Existe não é assim, existe um descompasso, mas o banco faz essa gestão sem problema algum. Mas esses pagam juros e o banco paga juros para mim. Lógico que os juros que ele me paga é menor do que os juros do que essas pessoas acabam pagando para o banco. Lógico, daí ele ganha, por isso que ele faz essa operação. Ele só faz essa operação porque ele ganha dinheiro com isso. Tá? As LCAs, que são letras de crédito agropecuários, a única diferença é que ele dá crédito para que agentes invistam em negócios agropecuários e não em imóvel. Tá? Mas a operação é muito parecida dentro desse contexto. Tá ok? Então veja, né, são operações de como, a gente estudou aqui, como que eu posso emprestar dinheiro para os outros. A parte de debêntures, a gente, como é um mercado ainda bem incipiente aqui no Brasil, a gente acaba não tratando no curso. Mas essas possibilidades de você emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para bancos é um grande foco de 2, 3 aulas que a gente trata do mercado de renda fixa. Eu posso também comprar renda fixa através de fundos de renda fixa. Existem outras possibilidades, mas basicamente todas essas outras possibilidades acabam comprando esses títulos. Tá? Então, e aqui nós podemos também ter títulos pré ou pós-fixados. A grande questão que eu queria falar para vocês é que quando eu empresto dinheiro para banco, os bancos, eles, em geral, quando é pós-fixado e é para render uma determinada taxa de juros, eles não usam a Selic. Tá? Você vai conseguir encontrar pré-fixado, você vai conseguir encontrar títulos de banco que pagam acima da inflação, também encontram, mas vocês não vão encontrar títulos que pagam Selic, isso não é o comum. O que, em geral, né, os bancos oferecem de títulos, tanto do CDB como das LCIs. É isso que eu vou explicar agora, sobre uma taxa que eles chamam de taxa DI ou CDI. O que significa essa taxa DI? Todos os bancos, eles emprestam dinheiro uns aos outros, todos os dias. Para quê? Para fechar o caixa. É uma maneira que o Banco Central encontrou para diminuir o risco do sistema, para eles conseguirem verificar e da onde vêm esses empréstimos, por que eles emprestam dinheiro um para os outros. Imagina uma cidade fictícia que tenha 20 agências bancárias. Lógico que não é assim que funciona, mas é o exemplo que me veio à mente agora. 20 agências bancárias. E todos os dias, essas agências bancárias recebem depósitos de dinheiro e recebem e também as pessoas efetuam saques de dinheiro dessas agências. E para manter esse sistema com nível baixo de risco, porque se quebra uma agência, dá problema em todas as outras, né? Nós vamos fazer o seguinte, essas agências são obrigadas a fechar no 0 a 0 todo dia. Então, uma agência, a agência X, ela houve depósitos de R$1 milhão na agência nesse dia 1. Depósitos de 1 milhão. E sacaram 1 milhão e 100 mil.
ou seja, ela está no negativo, entre aspas, estou falando de caixa, não é de lucro da agência, não, tá? Ou do banco. Ela está nesse dia com 100 mil, ela teve 100 mil a mais de saque do que de depósito. Então, os bancos são obrigados a fechar esse... Então, ele vai precisar emprestar 100 mil, tá? Para ele fechar esse dia com o que ele depositou e o que depositaram nele e o que resgataram, sacaram dele, tem que fechar 1 milhão e 100 mil os dois. E de quem que ele vai emprestar esses 100 mil? Nesse meu caso fictício, suponha que eles têm um WhatsApp de gerentes de bancos, fala, estou precisando de 100 mil. E teve um banco lá que teve 100 mil sobrando, né? O que ele recebeu 100 mil a mais do que sacaram. Aí ele empresta para esse banco X por um único dia, tá? Que é o que eles chamam de taxa over. Então, eles emprestam, o cara faz o empréstimo às 5 da tarde e já devolve esse dinheiro amanhã, às 8 horas da manhã. Por que ele fez esse empréstimo? Porque a lei mandou. Ele tem que fechar no 0 a 0. Tá? E aí o Banco Central também fica de olho. Se uma pessoa está emprestando, um banco está emprestando dinheiro todos os dias, significa que ele está tendo mais saques do que depósitos. Alguma coisa pode acontecer de grave com esse banco, ele vai ficar de olho e vai ver o que está acontecendo aí. Por que só está sendo saque e não está tendo tanto depósito? Você vai quebrar? Não pode, não pode, sim. Vamos ficar de olho. O que a gente pode fazer? Temos que salvar, temos que dar um jeito, temos que diminuir o risco do sistema. Tá? Tentei fazer aqui uma analogia e como que funciona nos bancos. Os bancos precisam fechar no 0 a 0 todo dia, os depósitos e os saques, basicamente, e eles emprestam dinheiro uns dos outros por uma noite, né? A gente chama de um dia, mas no final das contas é por uma noite mesmo. E essas transações são feitas dentro de um sistema, não é no WhatsApp, é lógico. E esse sistema que faz as negociações entre bancos, tá? Sai uma taxa, porque eles estão emprestando, e sai uma média. Como eles estão de tudo, todas as negociações são feitas dentro do mesmo sistema, sai uma taxa média do dia. E eles chamam isso aí de taxa DI, porque o DI é de depósitos interbancários. Um banco fazendo depósito na conta do outro para cumprir com aquela lei que está mandando eles fechar no 0 a 0 todo dia. E por motivos que não cabe aqui nós comentarmos, assim, das razões econômicas, o que acontece é que essa taxa DI acaba sendo muito próximo da taxa Selic. Tá? Porque, na verdade, os bancos têm outras opções também de fechar esse dinheiro 0 a 0, que são opções que seguem a taxa Selic. Então, como tem uma possibilidade ou outra, o DI acaba acompanhando muito a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Tá? Então, a DI de um dia é muito próxima, não igual, é muito próxima à Selic de um dia. Tá? Porque está tudo ali no mesmo ambiente. O CDI, que muita gente fala, é o certificado. Então, é assim, a operação é o DI, que sai essa taxa dessas operações interbancárias. E o certificado, como se houvesse um papel, que hoje é tudo online, seria o papel que um banco se compromete com o outro de devolver amanhã a uma certa taxa de juros. Veja, prazo e como vai ser a taxa de juros que eles definiram, entre outros. Então, o custo de oportunidade do capital para o banco é muito mais taxa DI do que taxa Selic, apesar de serem muito próximas. Então, o banco usa muito taxa DI para emprestar dinheiro dos outros. E como que eles podem fazer isso? Olha aqui um grafiquinho, né, da taxa Selic, taxa DI, como que eles acabam sendo muito próximos aí ao longo do tempo. Então, assim, no Tesouro Direto, a gente vai ter o pré-fixado, que já fala qual é a taxa. A gente vai ter aqueles títulos que rendem Selic e vai ter títulos que rendem um valor acima da inflação. Nos bancos, a gente tem os pré-fixados, que a gente já define a taxa. Tem também IPCA, tem também, eu não coloquei aqui. Mas ele não tem nunca, é difícil, não vai achar CDB e LCI que renda Selic, tá? Pelo menos eu desconheço. O que eles fazem é uma porcentagem dessa taxa do DI, do CDI. Tá ok? E eu quero mostrar isso na prática para vocês. Eu peguei um banco que nos oferece essas taxas, não que esse banco seja o melhor para a gente investir, mas ele é um banco que no site ele tem esses dados para eu mostrar aqui para vocês. Gabriel, foi para o banco da Ecoval aqui? Positivo. Perfeito. Então, olha aqui, ó.
temos uma LCI, esse banco oferece LCIs pós-fixadas, ou seja, ele paga uma porcentagem do CDI. Olha que interessante, já vou dar um spoiler no que a gente ensina lá no curso. Se a gente supuser que taxa DI é muito próxima ou igual à taxa Selic, se eu tiver uma aplicação CDB, aqui o LCI não daria para fazer perfeitamente com o Tesouro Direto, porque ele não tem imposto de renda. Essas são algumas manhas que a gente ensina no curso. Mas se a gente pensar o CDB, vamos pegar CDB aqui. Um CDB de um banco que te pague 100% do CDI vai ser um CDB muito próximo a um Tesouro Direto que te pague Selic. Por quê? Se a gente supuser que Selic e CDB são a mesma coisa, ou se eu aplicar Selic ou 100% do CDI, eu estou no mesmo lugar. Quase, lógico, vai ter um pouquinho de diferença. Tá? No Tesouro Direto tem uma taxinha de administração, no CDB não tem, mas eu estou fazendo assim a grosso modo. E quando esses bancos oferecem assim, 80%, 85% do CDI, tem um monte de banco que faz isso. Poxa, você está perdendo dinheiro. É mais fácil você abrir uma conta lá numa corretora e investir no Tesouro Direto que paga Selic. Porque pagar 85%, 90% do CDI, se eu posso ganhar 100% desse CDI operando com algo que me paga Selic, tá? Agora, se eu tiver, como é esse caso aqui de um banco menor, que me paga acima do que o CDI paga, ele paga lá 110% do CDI. O que isso significa? Se ao final de um período o CDI, por exemplo, der 10% de rentabilidade, esse meu CDB vai me dar 110% disso. Ou seja, ele vai me dar 11%. Tá? Quem não é muito afeito à matemática pode dar uma complicada na cabeça. Assim, porque eu estou falando rapidamente aqui. Mas assim, ele vai me pagar a mais do que o CDI paga. Então, 110% de 10% vai virar 11%. Tá? Não é que eu vou ganhar 110% do que eu investi. Não, isso não existe. Tá? Vou ganhar 110% de um índice, por isso que ele é pós-fixado. Então, ele calcula qual vai ser o CDB. Depois, eu não consigo falar assim, quanto eu vou ter num CDB que eu estou investindo 110% do CDI? Sei lá, porque a gente não sabe qual que é o CDI de hoje para diante. Mas eu sei que eu vou ganhar, entre aspas, 10% a mais do que rendeu o CDI. Tá ok? Então, esse é um tipo de pós-fixado super comum, que a gente precisa entender dentro de todo esse universo de renda fixa, que são aqueles universos que eu posso emprestar dinheiro para alguém, e eu já tenho que entender como que eu fixo essa taxa de juros e para qual vencimento. Olha outra coisa que eu nem vou me meter a besta de falar agora, liquidez. Alguns ativos que eu empresto dinheiro têm liquidez diária, eu posso tirar meu dinheiro a hora que eu quiser. Outros eu preciso chegar até lá na frente. Tá? E vejo que nós temos também aqui CDBs pré-fixados, como também temos LCIs pré-fixados, em que a gente já tem a taxa, ou pós-fixados, em que ele vai pagar uma porcentagem do CDI. Ele vai seguir a variação da taxa DI, porém ele vai pagar ou a mais ou a menos, a depender do banco que você for consultar. Se for 110% do CDI, está ganhando mais. Se for 90% do CDI, está ganhando menos do que o CDI. Vai render. Tá ok? Voltamos, Gabriel? Sim. Então, como considerações finais, né? E aí talvez venha à mente de vocês, né? A gente já tem uma boa experiência de dar aulas. Mas aí, qual que é a melhor? A gente tem uma... Assim, a nossa, às vezes, falta de educação financeira nos leva a fazer, talvez, a pergunta errada. A falta de educação financeira, nesse caso, nos leva a fazer a pergunta errada. Não é assim, qual é a melhor aplicação? Tá? Não é por aí que o negócio vai. Por quê?
porque tem todo um cenário para a gente entender que investir é a arte de administrar riscos, lembra disso? Entender quais são os vencimentos disponíveis para cada uma dessas opções. Tem opções que, no longo do caminho, tem o que a gente chama de volatilidade. Daí você compra um negócio que é renda fixa, e a hora que você vê, você perdeu dinheiro 3 meses seguidos. Mas de onde vem isso? Isso pode acontecer, principalmente dentro do Tesouro Direto, para alguns ativos que eles chamam de marcação a mercado e tal. Lá no curso a gente destrincha tudo isso. Tem ativos que eu preciso de... Tem vezes que eu preciso ter liquidez, eu quero tirar esse dinheiro a hora que eu quiser, e tem... ou eu posso abrir mão e só pegar meu dinheiro do vencimento. Tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração o risco dessa pessoa não me devolver. Então, qual é o risco de o governo não me pagar isso de volta? Ou qual é o risco daquele banco pequeno falir e eu não ter o meu dinheiro de volta? Eu tenho algum tipo de proteção? Né? Aí a gente vai aprender todas essas coisas dentro do curso. Quanto eu posso investir? Ah, tem um negócio que rende bastante, é super legal, só que é acima de 5 mil, não tenho. Então você não pode. Tá? Então não existe a melhor aplicação em renda fixa. O que existe é a melhor opção para o seu caso, para o seu perfil de risco, né? E para os seus objetivos, e para o seu contexto. Você tem que ter um contexto para decidir qual é a melhor opção. E tem que ser um ativo que você compreenda, que você se sinta seguro. Você não pode investir num negócio que você perca o sono. Não faz sentido. No caso de alguma merrequinha a mais de rentabilidade. Tá? Daí a turma bota lá, em 30 anos isso significa... Não vale a pena o sono que você vai perder de você investir em qualquer lugar que buscando... A turma tem muito disso, né? De buscar algum ativo de renda fixa que rende mais. Aí perde o sono. Tá? E o que a gente precisa desenvolver, então, não só dentro do mercado de renda fixa, mas principalmente aqui, para a aula de hoje, é desenvolver essa habilidade de analisar e identificar o que melhor se adequa ao seu perfil e objetivos. Essa é a habilidade que a gente precisa, obrigatoriamente, aprender a ter, desenvolver.